amigos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas com certeza de corações unidos, para aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre. Hoje o nosso estudo será conduzido pelo irmão Alberto Leitão, do Centro Espírita Irmã Rosa, que nos brindará com o tema Solidariedade. Antes de iniciarmos a nossa página, gostaríamos de lembrar para aqueles que quiserem colocar ao lado um copo ou uma jarra com água, para que ao longo do estudo, da prece, essa água seja fluidificada pela espiritualidade amiga, que com certeza está trabalhando em prol de todos nós. A página escolhida para hoje é do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e se intitula Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram um embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória no bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E assim, acerenando nossas mentes, nosso coração, elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, irmão querido, espiritualidade amiga que nos acompanha. Nesse momento, agradecemos a oportunidade da encarnação, a oportunidade da saúde e também a oportunidade de termos contato com essa doutrina tão consoladora, tão renovadora. Pedimos ainda, Pai, que envolva o nosso querido planeta Terra, que passa por momentos turbulentos, a toda a humanidade que de alguma forma passa por sofrimentos, por apreensões, que todos os corações sejam confortados em suas lutas, que todos aqueles que sofrem, que passam por difíceis provas, possam ser amparados por Ti. Muito obrigada por tudo, Pai, envolvendo com a Sua força e esperança e o Seu querido amor e misericórdia a todos nós,
Agradecemos por tudo e rogamos a sua presença conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Que Jesus nos abençoe em mais esta valiosa oportunidade de estarmos aqui nos utilizando dos recursos tecnológicos disponíveis para, em tempos de isolamento social, conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Nesta oportunidade, nós vamos conversar sobre uma página do livro Palavras de Vida Eterna, este livro. Vamos conversar sobre o item 92, que se intitula Solidariedade. E é claro que não há como ser diferente, nós vamos colocar nesta nossa análise os tempos atuais que estamos vivendo, da pandemia, do isolamento social, e buscarmos então nessas lições o escudo que o Evangelho nos possibilita para lidarmos com as dificuldades, em especial essas que agora se apresentam. Ora, antes de nós mergulharmos na página proposta para o estudo de hoje, nós vamos trazer uma mensagem do espírito Neio Lúcio nesta outra obra. Jesus no Lar, de Neio Lúcio, recebido através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. História essa para nos preparar para a análise da página de Emmanuel, para colocar as nossas mentes e corações na sintonia do tema solidariedade. Ora, Neio Lúcio vai nos contar neste capítulo, que é intitulado Auxílio Mútuo, que Jesus estava ouvindo silenciosamente os seus apóstolos discutirem a respeito das necessidades de salvação. E que quando o silêncio se fez, ele falou de forma muito simples e carinhosa. Falou para os seus discípulos que, numa certa região montanhosa e deserta, de muito frio, dois homens amigos, que estavam ambos doentes, precisavam atravessar um longo trecho, no inverno, na chuva, e eles já estavam doentes, e iam com muita dificuldade para poderem atingir a hospedaria mais próxima da onde estavam. Mas eis que, em certo momento, surge à beira do caminho uma criança semi-morta. E eles olham para aquele valioso fardo e logo um deles diz irritado: Ora, não tenho tempo para isso. Eu preciso chegar à hospedaria, eu estou doente. E o outro, mais piedoso, fala: Não, meu irmão, olha só, ele é um irmão em humanidade, vamos ajudar essa criancinha. E o outro realmente não aceita e diz: Não posso, estou doente, não conheço, isto será para mim um fardo pesado que vai dificultar mais eu conseguir chegar à hospedaria. E saiu aborrecido, caminhando rapidamente. Ora, o outro, mais piedoso, abaixou-se, aconchegou aquela criança ao seu peito e, com mais dificuldade, mais vagarosamente, ele foi caminhando também na direção da hospedaria. E aquela caminhada foi difícil, porque a chuva era metódica, o vento era gelado, e ele foi da medida em que foi possível, até que, com muita dificuldade, ele chegou até a hospedaria com aquela criança no colo. E qual não foi a sua surpresa quando descobriu que o seu amigo não tinha chegado na hospedaria? Ora,
e somente no dia seguinte foi-lhe possível então descobrir o que acontecera, pois que encontrou o seu amigo sem vida num recanto do caminho. Ele que veio com a sua ideia egoística de se salvar, não conseguiu resistir à baixa temperatura e à chuva e caiu num ponto de alagado e não resistiu ao congelamento. Já o outro homem, que aconchegou a criança ao seu colo, ele aqueceu a criança e a criança lhe aqueceu. Foi o auxílio mútuo, eles trocaram calor e somente por isso eles conseguiram salvar ambas as suas vidas e chegaram até a hospedaria. Ora, ele descobriu então o benefício do auxílio mútuo. Ajudando ao outro, ele acaba ajudando a si próprio. E essa é a passagem que escolhemos para, já na nossa mente, termos o tema solidariedade bem definido, bem delineado, para podermos então, agora sim, mergulhar na página que Emmanuel está nos trazendo. Ora, é a lição de número 92 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, recebida através da psicografia de Chico Xavier. E nós vamos ler inicialmente, vamos fazer uma leitura integral, a página não é muito longa, para nós pegarmos a ideia geral, o contexto geral, e depois então vamos trecho a trecho, extraindo as melhores lições daquilo que Emmanuel nos apresenta. Então, é a lição 92 e Emmanuel vai trazer inicialmente como epígrafe o versículo 15 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, quando então Paulo escreve: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E Emmanuel vai comentar este versículo de Paulo dizendo o seguinte: realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Um desastre qualquer que nos teria acolhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando, muita vez, a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratória e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema, sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e egoísmo, transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Ora, esta então é a página objeto do nosso estudo de hoje. Vamos trazer alguns trechos para nós, agora sim, pegarmos os detalhes do que Emmanuel está nos dizendo e depois, tendo um pouco de tempo, nós nos aprofundaremos também com outras adições ao tema. Ora, vejam que
Emmanuel traz um versículo precioso de Paulo, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Porque chorar com os que choram, para nós, é algo relativamente simples. A dor do outro mexe no nosso coração e a gente acaba chorando também com a tristeza do outro. Mas ele nos chama a atenção. Alegrar com os que se alegram. Esse é o ponto crucial da página. E ele começa então comentando: realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estornos leves. Vamos parar nesse trecho para destacarmos algumas coisas, né? Então aqui ele está chamando a atenção. Chorar com a dor alheia é fácil e ele dá algumas explicações para a gente. Por que chorar com a dor alheia é fácil, né? Porque quando a gente vê o outro carregando um fardo mais pesado que o nosso, isso nos traz consolo. Quando a gente chora com a dor do outro, isso nos traz uma pacificação íntima, porque fazer o bem nos faz bem. Então, chorar com a dor do outro, há ganhos para nós. Há ganho de pacificação íntima, há ganho de nós nos consolarmos das nossas próprias dores, né? E nós estamos vendo aí, nesse período que estamos vivenciando da pandemia, do coronavírus, uma série de iniciativas daqueles que estão chorando com a dor do próximo. Iniciativas valiosas que devem ser destacadas, né? Quantas pessoas buscando ajudar aqueles que ficaram sem uma renda, então levando uma cesta básica, levando outras coisas materiais para ajudar, né? Quantos profissionais se colocando à disposição, fazendo plantões e mais plantões, outros se disponibilizando a trabalhar gratuitamente, atendendo as pessoas, enfim. Estamos vendo muitas iniciativas de solidariedade daqueles que estão chorando com os que estão chorando. Estão se associando à dor do outro, né? Emmanuel continua. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus. Como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Vamos pegar este parágrafo para daí também percebermos algumas coisas importantes que Emmanuel nos fala, né? Ele fala na nossa ilusão de estarmos sendo agraciados por Deus quando a gente vê o outro com uma dor que nós não estamos tendo essa dor. Vejam como que nós somos ainda espiritualmente imaturos, né? Nós imaginamos nessa nossa imaturidade que Deus está nos favorecendo, que estamos dentro de um regime de exceção, né? É a ilusão de que as dores não nos atingirão. Ora, se nós formos estudar bem o Consolador Prometido, a doutrina espírita, nós vamos perceber que, em realidade, Deus só nos manda as dores quando nós estamos prontos para recebê-las. Ele não manda de qualquer jeito. Deus não tem pressa. Deus não quer castigar ninguém. Deus quer educar. Então, quer que a gente aprenda com a dor. Então, dessa forma, ele aguarda o momento propício, onde nós já angariamos as condições para que ele nos mande a dor. E ele manda a dor num dimensionamento perfeito, do tamanho que nós podemos suportar. Ora, se hoje nós não estamos vivenciando dores que estamos vendo outros vivenciarem, talvez seja porque ainda não chegou o momento. Então, não devemos, por isso, ter a ilusão de que estamos sendo agraciados por Deus, de que estamos num regime
de favoritismo num regime de exceção, né? A própria pandemia que estamos vivendo, os resultados do que vai acontecer com cada um de nós não sabemos. Isso depende do nosso livre-arbítrio, de como que nós vamos agir dentro de tudo aquilo que está se passando, né? Mas uma coisa fica muito clara dentro dessa pandemia, né? Ela vem nos dar uma lição da necessidade da solidariedade. Ela vem nos sacudir, nos acordar da ilusão materialista e mostrando para nós que nós precisamos ser solidários com o outro, a tal ponto que nós percebemos que quando nós nos protegemos, nós estamos protegendo também o outro. Uma lição de solidariedade que a pandemia nos proporciona. Indo mais à frente, Emmanuel vai então continuar. Ajudar os que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele, né? Quer dizer, ele nos traz a importância da caridade, e é importante a caridade do chorar com o que chora, né? E isto é muito importante, principalmente quando nós estamos desprovidos de qualquer interesse, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec pergunta aos espíritos qual é a mais meritória de todas as virtudes. E os espíritos respondem que é aquela que se assenta na desinteressada caridade. Então, quando nós estamos chorando com os que choram de forma desinteressada, isto é a virtude mais sublime. Ora, mas Emmanuel está nos chamando a atenção aqui, dizendo que nós aconselharmos, né, de forma superior, não tendo aquela dor que a pessoa está tendo, que é algo que não é difícil para nós, né? Aí nos lembramos até do ditado popular que diz: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então vejam como é mais fácil chorar com o que chora. Esse é o destaque que queremos trazer, né? Do chorar com o que chora. Mas há um ponto importante também para nós destacarmos, né? Nós vamos chorar, mas nós não podemos adoecer ao chorar com os que choram. Porque tem muitos de nós adoecendo com a dor do outro. Porque a televisão vem nos mostrar repetidas vezes cenas de muito sofrimento desnecessárias de serem mostradas até. E nós vamos nos alimentando daquilo. E não só vamos chorando com os que choram, como vamos adoecendo com a dor do outro. Então é preciso que a gente aprenda a chorar com a dor do outro de forma saudável, né? Não mergulhando no pessimismo que as cenas buscam mostrar para nós. É preciso que, para a gente chorar bem com os que choram, a gente busque o entendimento que a doutrina espírita nos dá, de quem somos nós, aonde nós estamos, por que a pandemia veio, né, conforme os espíritos falam, para acelerar o progresso, que nós não somos um corpo de carne, nós somos espíritos. Então, tudo isso, esse conjunto, né, de conceitos, vão nos fazer aprender a ter compaixão do outro, mas sem adoecer. É preciso que a gente trabalhe o conceito de fé, né? E o conceito de fé nos leva a entender que é nós fazermos tudo o que está ao nosso alcance, mas depois entregarmos a situação a Deus. Então nós fazemos o que está ao nosso alcance, nós nos protegemos, nós, diante da dor do outro, o que eu posso fazer? Eu posso dar alguma ajuda material? Eu dou. Eu posso orar pelo outro? Eu vou orar.
Então eu vou esgotando as minhas possibilidades de chorar com o que choram. A partir do momento que eu esgotei, que eu não tenho mais nada que eu possa fazer, eu entrego na mão de Deus. E eu não me deixo abater por pessimismo, muito pelo contrário. Eu me mantenho com um bom ânimo que o Cristo nos recomenda, eu me mantenho com a esperança, com a certeza de que tudo isso vai passar. Então essa é a postura saudável de quem vai chorar com o que chora. Ora, Emmanuel vai continuar. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Ora, ele está mostrando para nós que é importante nós fazermos o bem, é importante a beneficência para nos tirar da própria usura e do egoísmo que nos enlouqueceria. Então, quando nós fazemos o bem, mesmo que com algum interesse, isto está sendo positivo principalmente para nós. Isto vai nos trazendo pacificação íntima. E do contrário, nós mergulhamos no egoísmo que nos enlouqueceria. Então ele destaca, mais uma vez, ele reforça que é importante sim a beneficência. Mas ele vai agora dar o fecho final à sua lição. E ele vai dizer então no último parágrafo: desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Então ele está apenas afirmando, ele não está dizendo que é errado chorar com os que choram, pelo contrário. Ele está destacando uma série de coisas positivas do chorar com os que choram. Mas ele está dizendo, é mais fácil chorar do que se alegrar com a alegria do outro. E agora ele vai entrar na essência da sua página. Porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade. Ao passo que, para regozijar-se com regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. E aqui Emmanuel chegou no âmago da questão, aonde ele quer valorizar a sua lição, né? Mostrando que ajudar com os que nos sobra, ajudar com o que nos sobra é fácil, mas é importante, sim, né? Quanto mais nós ajudamos com o nosso necessário, mais difícil vai ficando, né? Lembremos da lição do óbolo da viúva, quando ela deposita aquela única moedinha que ela tinha. Então, alegrar-se com a alegria alheia, aí é que está o âmago da questão, a dificuldade. Porque, como Emmanuel nos fala, é preciso que nós estejamos isentos de inveja, isentos de despeito. E aí a gente começa a pensar, né? Quando a gente vê alguém se alegrando, qual é a nossa postura quando a gente vê alguém se alegrando, né? É claro que quando esse alguém é alguém que nós amamos, é muito fácil para nós nos alegrarmos com a alegria dele. Exemplo, um filho que tem um sucesso qualquer na sua carreira, na sua vida pessoal, no seu casamento, enfim, em qualquer situação que um filho se alegra, nós que o amamos nos alegramos também. Por isso que ele coloca lá, é preciso trazer amor puro no coração. Então o ponto que se levanta é, como que eu posso me alegrar com aquele que eu ainda não amo? Ou com aquele que eu tenho uma relação mais superficial? Ou, por outro lado, como que eu faço para não sentir inveja? Porque aí é que está a emoção destruidora, né? A emoção que nos leva a desejar ter os atributos, as posses, né? As habilidades, o status que as outras pessoas têm. Então, para se alegrar com o que o outro tem, eu preciso estar isento de inveja.
E aí temos uma série de reflexões que podemos trazer, né? Principalmente que, quando a inveja me impede de me alegrar com a alegria do outro, quem sofre sou eu. Então, este é um ponto já muito importante, né? Os Espíritos, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item Os Tormentos Voluntários, uma dissertação do Espírito Fenelon, está no item 23 desse capítulo, ele vai nos falar desses tormentos que são evitáveis, dentre eles a inveja, o ciúme, né? Aquele que tem inveja, ele cria para si próprio um tormento voluntário, um tormento que não estava na sua programação reencarnatória. Então, isso é o que nós fazemos. As nossas emoções doentes ou as nossas paixões vão trazer para a nossa vida tormentos que não necessariamente precisaríamos ter, né? Quando vamos em busca da felicidade pelas questões materiais, né? Isso só vai nos agitando, nos perturbando, nos entristecendo, caímos em vazio existencial. Tudo isso é tormento evitável, é a sobrecarga, né? Aquilo, quando Jesus diz para nós: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É disso que ele está falando. A aflição é algo que foi dimensionado por Deus. É a dor que nós estamos trazendo que faz sentido na nossa ficha kármica. Mas a sobrecarga é algo que nós voluntariamente estamos adicionando. Então vejam que, por exemplo, diante de uma pandemia como essa, se nós não tivermos a vigilância necessária, como que nós colocamos em nós sobrecargas? Como que nós vamos sofrer mais de forma desnecessária, né? Mas, como o Espírito Fenelon nos fala nesse item, né, a inveja e o ciúme não nos dá repouso, faz com que a gente sofra, porque nós não entendemos o que é a vida, não entendemos o que é a verdadeira felicidade, que só vem com a prática do bem, né? Então é preciso que a gente compreenda as leis de Deus, entenda as leis de Deus, para que a gente busque essa felicidade pelos caminhos adequados e não angariemos tormentos voluntários por irmos buscá-las em caminhos errados. Ora, vamos trazer aqui um pequeno trecho de uma bela dissertação do Espírito São Luís, dada na Revista Espírita de julho de 1858, a respeito da inveja. São Luís, então, vai dizer assim, num pequeno trecho que escolhemos, né? Vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrestre está no auge, inveja o ouro, o luxo e a felicidade. Seu coração está devastado. Por aí ele vai, mostrando como que nós sofremos com a inveja, né? E ele diz assim, nós deveríamos olhar para aqueles que estão abaixo de nós sofrendo e vermos como que eles ainda assim bendizem o Criador, vai dizer São Luís, porque eles entendem que a infelicidade é um benefício que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura até o seu trono eterno. Traduzindo aquilo que Jesus falou, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ora, então São Luís está dizendo que a inveja traz tormentos, a inveja corrói a alma, a inveja corrói a nossa autoestima, a inveja nos faz cair em frustrações, né? Nos faz viver de forma insegura, irritada. A inveja nos faz sermos fiscais da vida alheia. A inveja nos leva a sermos maledicentes. Por que isso, né? É preciso que a gente entenda. Porque aquele que inveja, ele percebendo que ele não tem condições de ter aquele atributo que ele está invejando, já que ele não tem condições de subir até onde o outro está,
ele quer então que o outro desça até onde ele está, né? Esta é a questão. Então, nós vamos nos alegrar com a dor do outro. Por isso que é difícil se alegrar com a alegria do outro. Porque para se alegrar, eu não posso ter inveja. Quando eu tenho inveja, eu não consigo me alegrar. Muito pelo contrário, né? Eu sofro quando o outro tem sucesso. Numa outra dissertação, agora na Revista Espírita de julho de 1860, o Espírito Charlet, também um pequeno trecho, vai dizer assim: o que perde o homem é a razão orgulhosa que o leva a desprezar todo subalterno, a invejar todo superior. A inveja é um desejo doentio. Então, é uma emoção doente. É uma emoção que muitas vezes vai ser confundida com rivalidade, com antagonismo, com hostilidade, né? O invejoso ele vai sempre trazer a ironia no olhar, porque ele quer se fazer superior, quando em verdade ele se sente inferior. Ele tem a sua autoestima baixa, porque ele não consegue ser igual ao outro. Então vejam que isso é um grande equívoco na nossa existência, porque nós ficamos nos comparando com o outro, quando cada um de nós está na sua caminhada evolutiva. Deveríamos, cada um de nós, nos compararmos conosco mesmo. Eu devo me comparar o meu hoje com o meu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e aí eu vou estar fazendo uma comparação sadia, né? Então, essa inveja nos adoece, nos faz cometer atitudes completamente equivocadas, né? Na Revista Espírita de outubro de 1861, há um espírito que assina o Espírito Protetor do Médium, que ele vai dizer assim: o ciúme nos leva a desejar tudo quanto os outros possuem, sem que percebais que, invejando sua posição, não estareis pedindo senão o presente de uma víbora que acalentareis ao seio. Então, é por isso que nós não conseguimos nos alegrar com a alegria do outro, quando nós temos a inveja, quando nós temos esse ciúme que ele aqui traduz também, né? Então, isso nos faz, por exemplo, quando o outro tem uma conquista, isso representa para nós uma dor. Quando o outro tem uma dor, isso representa para nós uma conquista. Olha que coisa complexa dentro da nossa mente, né? Quando o outro se dá mal, eu me alegro. Quando o outro tem um sucesso, eu me entristeço. Esse é o comportamento do invejoso. Ao invés de nós, ao percebermos o sucesso do outro, isso servir para nós como um estímulo para que nós também possamos atingir a esse ponto em que a competência do outro lhe levou a atingir, né? Então, percebam que quando a gente analisa friamente, inveja não significa querer ter o que o outro tem. Inveja significa não querer que o outro tenha. Então, é um comportamento emocional completamente doente. E por isso nós não conseguimos nos alegrar com a alegria do outro, como está asseverando Paulo e analisando o Emmanuel, né? Paulo vai dizer também: a caridade não é invejosa. Então, quando a gente tem inveja, nós não conseguimos praticar a caridade no real sentido, né? Na sua essência, né? Por isso que o Espiritismo vem para destruir o materialismo, para mostrar para o homem os seus verdadeiros interesses, né? Mostrar para o homem a vida futura, de tal maneira que isso vai implantar entre nós a solidariedade. Quando nós entendemos a vida futura, quando nós temos a certeza da vida futura, entendemos que nós vivemos o nosso hoje como reflexo do ontem, que o nosso amanhã será reflexo do hoje, nós passamos a ser mais solidários uns com os outros. Nós passamos a ser solidários na tristeza e na alegria, como recomenda Paulo e
reforça Emmanuel. Ora, no Livro dos Espíritos, na questão 933, os Espíritos perguntam assim: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Veja uma pergunta. Mais ainda é a resposta dos Espíritos. Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, vejam o que os Espíritos estão dizendo, né? Como são tormentos voluntários. As questões materiais, muitas vezes, independem da nossa vontade. Viemos, por exemplo, numa programação reencarnatória para vivermos com dificuldades materiais. Isso será inevitável. Agora, como nós vamos viver essas dificuldades materiais, isto vai depender de nós. E aí é que vão entrar os tormentos voluntários, né? Aquele que inveja, ele não tem calma, ele não tem repouso, né? É como se estivesse sofrendo de uma febre que não passa, que não vai embora. São os suplícios voluntários. Ora, na questão 967 do Livro dos Espíritos, para nós concluirmos as nossas reflexões, os Espíritos perguntam: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, ciúme, inveja e ambição. Então aí está o segredo da felicidade. É quando nós só desejamos o necessário, é quando nós fazemos o bem, é quando nós nos envolvemos com o bem, para nós então recebermos o bem, né? Não sentimos ódio, não sentimos inveja, não sentimos ciúme, né? Não experimentamos nenhuma angústia da vida material. Dizem os Espíritos, são felizes pelo bem que fazem. Então aí está a possibilidade de nós nos alegrarmos com os que se alegram, quando nós vamos percebendo que ser feliz é uma consequência natural de ser bom. Ora, e concluindo então agora as nossas reflexões, que nos levam a pensar, né, de como essa pandemia está trabalhando a nossa solidariedade, né? Nós lembramos lá daquele encontro de Jesus com seus apóstolos na última ceia, né? Quando ele vai dizer assim: eu vos digo isto para que minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Ou seja, eu vos digo isto, são os ensinos do Cristo, para que a gente se alegre como o Cristo se alegre. E quando a gente se alegra como ele se alegra, nós nos alegramos com a alegria dos outros. Nós descobrimos o mandamento sublime que ele nos deixou, que é a lei de solidariedade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aproveitemos este momento de isolamento social, de pandemia, que está nos dando a oportunidade de mergulharmos dentro de nós para refletirmos sobre as nossas verdadeiras emoções, para nós assim sairmos com toda certeza dentro em breve desse isolamento, mas de forma mais de uma forma melhor, de uma forma mais adequada, né? Evolutivamente falando. Então, agora agradecendo a atenção de todos, rogando a Jesus que abençoe cada lar que está nos ouvindo nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre as suas lições e encontrando material sólido, Senhor, para vivermos os tempos difíceis que estamos vivendo. Abençoe a cada lar que agora nos ouve, que as energias benfazejas emanadas pelos bons espíritos possam chegar até cada lar, envolver a cada familiar e que possa despertar em nós, Senhor, a confiança no Pai, a confiança nos bons espíritos, para nos mantermos tranquilos, serenos, passando por este momento com bom ânimo, como o Senhor sempre nos recomendou. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor
possa nos abençoar em mais esta oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz.